Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 241. A gente está aqui há muito tempo já, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome vocês já sabem, Eduardo Dias. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, começando o line-up aqui pelo time da casa, Gabriel Correia, nosso head de conteúdo, voando no YouTube. Dale, Gabriel. Tudo bem, Dinho? Um abraço para ti, para todo mundo que está ouvindo. Estou muito feliz hoje que é mais um treinador que tem muita história, muitas coisas para nos contar. Acho que tem muita coisa para a gente conversar hoje. Aqui no YouTube, particularmente, os técnicos portugueses estão em alta, né? O Paulo Souza está chegando a 500 mil visualizações, o vídeo dele, né? Está chegando no Flamengo agora. Então a gente está batendo as 500 mil visualizações. O canal já está com praticamente 2 milhões de visualizações. Então, muito feliz aí por esse momento aqui no conteúdo e muito feliz pelo convidado de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E o mais legal de tudo isso, né, Gabriel, é atingir esses números com uma abordagem técnica, profunda, séria sobre o jogo, sem falar sobre arbitragem, especulações sobre contratações. Isso me deixa muito orgulhoso. Eu tenho certeza que o Futuri está cumprindo com a sua missão, e uma das nossas missões aqui é trazer gente que nos deixe ideias, conceitos, para que a gente possa também ter uma visão diferente sobre o jogo e para enriquecer o nosso playlist lá no Spotify de treinadores. Mais um grande convidado, futeboleiras, vamos receber Luiz Castro, técnico atualmente do Hail Sports Clube do Catar. Seja bem-vindo ao Futuri, Luiz. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Eduardo, e a todos quantos nos irão ouvir e ver. É um prazer falar convosco. Antes de mais, parabéns pelo vosso sucesso e parabéns por terem atingido esse sucesso a falar de futebol. Futebol, a sua essência, o jogar, as dinâmicas do jogar, o que é treinar para jogar, e isso é importante para nós treinadores, sabermos que há muita gente interessada nessa forma de estar no futebol. Invaders, vamos invadir o playbook de Luiz Castro. Luiz, a gente tem uma clássica primeira pergunta aqui. A nossa conversa é livre, mas a gente sempre começa por um assunto que é muito interessante. As respostas são bastante diferentes de cada treinador que passa por aqui, que é sobre contexto. Contexto é um ponto que a nós parece ser desprezado nas críticas e análises diárias sobre o futebol. Se analisa muito o resultado, se analisa e se deixa de lado o contexto que está acontecendo naquele momento com aquele time, com aquele grupo de jogadores, com o treinador, partidas, chegadas. E um ponto que a gente aborda sempre aqui é que treinadores sempre têm sua ideia sobre o jogo, sempre tem um conceito estabelecido. Porém, os clubes têm a sua cultura, já tem seu modelo de jogar, questões geográficas, jogadores diferentes, muitas vezes contraditórios àquela ideia inicial que o treinador pensa. E aí, aonde que fica a ideia do treinador, Luiz? Nesse contexto, o que precisa prevalecer? Os recursos humanos, o perfil dos jogadores para um certo modelo, ou a ideia do treinador? Eu acho que todos nós estamos de acordo que o contexto determina. O contexto determina o nós darmos mais importância e hierarquizarmos as nossas ideias e tudo aquilo que faz parte das nossas ideias em função do contexto que está a acontecer diante de nós. Antes de nós entrarmos num clube, é fundamental nós percebermos a cultura do país, percebermos a cultura do país, percebermos a cultura dos jogadores, percebermos a qualidade desses jogadores, percebermos o que cada um deles vale individualmente e vale inserido na equipa, e percebermos depois tudo aquilo que à nossa volta está em termos daquilo que é uma estrutura mais visível e mais sentida, que é como funciona o Departamento de Saúde, como funciona o Departamento de Comunicação, o Departamento de Logística, a nossa administração, como são os nossos adeptos. Tudo isso forma o denominado contexto que o Gabriel e o Eduardo falam.
E muitas vezes, quando nós hierarquizamos dentro de nós aquilo que é mais importante para determinado momento do clube, isso determina muito o nosso sucesso e o nosso insucesso. Nós muitas vezes damos muita importância, imagina isto, eu sou falo com exemplo, eu acho que os exemplos mais práticos são mais esclarecedores para quem nos ouve. Quando eu cheguei ao Shakhtar, eu sou um treinador claramente de construção a partir de trás e a equipa chegar junto à frente, com muita gente em zonas de finalização, em que quando o ala chega a uma zona de servir, ter pelo menos 3, 4 opções dentro da área e com a equipa toda a aconchegar, sem perder o equilíbrio defensivo. E esse equilíbrio defensivo ser garantido pelos 2 centrais, mais um dos laterais, ou se jogamos em 3-4-3, ser garantido pelos 2 centrais, mais um dos laterais que fica nessa linha de 3. Ok. Mas cheguei ao Shakhtar e na equipa tinha um jogador que era determinante quando recuperava a bola e quando a bola lhe era passada em zonas mais baixas e conseguia conduzir a quebrar linhas. E esse jogador até era brasileiro, o Tyson. Então o Tyson era um jogador que quando recuperávamos em zona baixa e ele recuperava em zona baixa, era um jogador que queimava linhas e progredia de forma muito rápida e atrás dele poderia levar 1 ou 2 jogadores de equipa para uma transição rápida, para uma finalização também rápida. Claro que aquela que é a nossa ideia macro, que nos acompanha, que é o jogo triangulado, em que inserimos todos os jogadores dentro da equipa, que levamos ao corredor direito, variamos ao corredor esquerdo, que o pivô faz essa placa giratória dentro da equipa, que nos ligamos quando estamos na frente, temos ali um conjunto de jogadores metidos na última linha, em cima da última linha defensiva do adversário, em que nos produzem diagonais curtas, em que nós servimos essas diagonais curtas, quando fecha de um lado a roda e vai ao outro. Tudo isso, quando nós olhamos e vemos um Tyson na equipa a progredir de forma rápida, a queimar linhas, nós pensamos, não, temos que hierarquizar isto também, temos que priorizar outras coisas dentro do nosso trabalho e ajustar um pouco a equipa àquilo que são umas mais-valias no jogador. É um pequeno dos exemplos que lhe digo que o contexto determina muitas vezes aquilo que nós vamos formar e as dinâmicas que vamos instalar na nossa equipa. Portanto, os preconceitos instalados em nós muitas vezes caem por terra perante o contexto que nós vamos encontrar. E olha que legal, Eduardo, e de novo um prazer estar falando com o professor Luiz aqui sobre... Até vou pegar o ponto desse Shakhtar, que chegou numa semifinal de Liga Europa, e eu acho que tem um outro contexto aí, professor, que a gente tem que colocar, que vocês tiveram naquele momento, com a guerra em meio ao caos que foi gerado, os jogadores sentiram aquilo naquele momento, vocês tinham pouco tempo de treino, vocês tinham muitas viagens, né? Mesmo não é algo tradicional, mas vocês tiveram isso porque mudou-se tudo em meio à situação que vivia Donetsk. Como trabalhar aí sim nesse período, quando você tem pouco tempo de treino, você tem muitas viagens, né, que são desgastantes, viagens mais longas, vocês não treinavam em Donetsk, né, então já era uma mudança bem clara também no ambiente de trabalho. Como viver um período assim onde você tem menos tempo de treino, um momento muito adverso que você viveu naquele período com o Shakhtar? Sim, foi um contexto muito difícil. Eu tive a sorte de pegar uma equipa que estava construída de trás, que embora tivesse... E voltamos a falar de contexto. Estás outra vez a falar de contexto. Uhum. E mais uma vez prova que o contexto determina mesmo e condiciona mesmo. E nos atira para situações imprevisíveis. E nós temos que estar totalmente adaptados para mudar o que quer que seja dentro de nós, para aproveitarmos o melhor que temos nas mãos e para ultrapassar as dificuldades que nos aparecem pela frente. Mas a verdade é que foi um ano muito, muito, muito difícil esse que está a falar. Mas foi difícil para nós, mas também foi difícil para os outros clubes. Portanto, foi difícil para o mundo. O mundo viveu novos momentos. Quem teve mais capacidade de se adaptar àquele momento foram aqueles que mais vantagens tiraram do momento muito conturbado que apareceu no mundo. Mas eu tive essa vantagem e o contexto foi-me favorável a esse nível, porque eu tive os mesmos jogadores
que já tinham vindo a estar junto ao longo de muitos anos. E aproveitei algumas dinâmicas que estavam instaladas e algumas minhas instalei-as, e isso fez com que nós, como diz, apesar de não termos muito tempo para treinar, apesar de não estarmos em Donetsk, que é a cidade que dá nome ao clube, mas entrou num clima de grande instabilidade e o clube teve que sair lá. Apesar de nós treinarmos em Kiev, na capital, e jogarmos em Kharkiv, em que tínhamos que sempre fazer as viagens de avião, e nós fizemos nesse primeiro ano, fizemos, penso eu, à volta de 100 e poucas viagens de avião. E atingimos e acabámos por fazer uma boa Champions. Não nos qualificámos para os oitavos final, mas entramos na Liga Europa e fomos até à meia-final da Liga Europa, onde nós perdemos com o Inter de Milão a meia-final, e o Inter de Milão seguiu para a final, e perdemos de uma forma clara com eles foram melhores nessa meia-final. Mas não foi por todas estas adversidades que deixámos de chegar. E suportámos muito no vídeo, suportámos muito naquilo que tínhamos feito até aparecer a impossibilidade de treinarmos diariamente como tínhamos vindo a fazer. E nós estarmos a jogar sempre campeonato, Champions, campeonato, Liga Europa, campeonato, Liga Europa, campeonato, Liga Europa, sempre todas as semanas neste ritmo, com jogos 3 em 3 dias, nós conseguimos chegar a essa meia-final, a praticar um futebol de qualidade, porque, primeiro, eu acho que quando acontecem estes momentos de grande densidade competitiva, há coisas que são fundamentais. O descanso dos nossos jogadores, a forma como o Departamento de Saúde atua sobre eles, a forma como eles se alimentam, como eles se hidratam, como eles estão atentos a todo e qualquer vídeo que nós mostramos, como eles absorvem toda a nossa informação e como a conseguem colocar em prática. Praticamente o nosso treino era o jogo e o jogo era o treino, aquilo tudo ali se estava um pouco a misturar. E como eles absorviam o lado estratégico do jogo, nós termos que, porque é completamente diferente de jogar um jogo de campeonato e depois irmos jogar contra o City, ou jogamos o jogo de campeonato e depois irmos jogar contra o Real Madrid. São jogos muito mais intensos e que o lado estratégico do jogo está muito mais vincado. Nós temos que passar um conjunto de informação aos jogadores em muito pouco tempo. E isto, entramos numa área que é decisiva para os dias de hoje. É a cultura desportiva do jogador. A forma como o jogador conhece o jogo, a forma como o jogador se movimenta dentro do próprio jogo de forma inteligente, e essa dimensão de rendimento. Porque muitas vezes nós olhamos os jogadores só por 3 dimensões de rendimento. Olhamos o jogador pela dimensão técnica, tática e física. E esquecemos de uma dimensão que determina, e eu acho que presida todas as outras, que é a dimensão mental. E eu tinha jogadores de uma dimensão mental fantástica, o Alan Patrick, eu, para não me esquecer de alguns, me refiro a alguns, talvez me esqueça, mas quando nós temos dentro da equipa um Alan Patrick, quando temos um Marlos, quando temos o Tyson, o Konoplyanka, o Stepanenko, o Matvienko, o Krivstov, são todos jogadores que têm dentro deles um conhecimento do jogo fantástico e que te permite suportar todos os outros mais jovens, como o TT, como o Dodô, como o Vitão, como o Marcos António, não é? Como o Bondarenko, como todos os outros jogadores mais jovens, ou o Sudakov, eram suportados, ou o Solomon, eram suportados pelos jogadores mais velhos. Então essa capacidade mental da equipa foi determinante para nós atingirmos bons resultados. Essa capacidade mental, me parece que num jogo que cada vez tem menos espaços dentro de campo, a velocidade é maior, parece que saber jogar o jogo e ter a capacidade mental são ativos fundamentais para vencer uma partida. E um ponto que eu acho importante da gente debater agora, eu queria saber a tua opinião, Luiz, essa capacidade mental, ela é treinável ou vem com o jogador? Claramente ela é treinável.
Claramente ele é treinável. Dou mais um exemplo. Eu acho que nós, na gestão do treino, na transição de exercícios, queremos uma equipa, temos uma equipa em mãos que não se foca tanto e que perde foco ao longo do jogo. Se nós, durante o treino, mesmo na transição de exercício, obrigamos os jogadores a estar ligados a nós, não tendo fatores distratores, ou se houver esses fatores distratores, continuamos com a equipa agarrada, continuamos com a equipa comandada, que não os deixamos desligar em nenhum momento com conversas entre eles. Eu acho que tudo é treinável. Se durante o exercício nós não permitimos quebras, temos o exercício sempre em alta intensidade, através da comunicação que nós damos aos jogadores. E os jogadores conseguem estar ligados sempre ao longo do exercício. Quando nós no exercício é um jogador que baixa a intensidade e nós chegamos junto a ele e provocamos o aumento da intensidade a esse jogador e obrigando-o a estar ligado, tudo isso nos prova a nós que é treinável. Eu acho que o treino tem de andar muito próximo do jogo. O treino são partes que nós vamos buscar ao jogo e que treinamos essas partes em treino. E elas, as 4 dimensões de rendimentos têm de estar ali presentes naquele exercício. Técnico, tático, físico e psicológico são as dimensões de rendimento. E se eu digo que a dimensão de rendimento psicológico é uma das dimensões mais importantes, eu não posso deixar de estar atento a ela durante o treino. E tenho de perceber que quando um jogador entra em frustração porque o critica à frente do colega, é um jogador que está em déficit ao longo do jogo, porque se ele pode ter um revés durante o jogo, é um jogador que vai ao fundo. Então, o jogador que não aguenta uma crítica do treinador ao longo de um treino é um jogador que à partida não irá aguentar a crítica de um estádio ao longo de um jogo. Então, podemos ter ali um problema a resolver e temos que perceber todos, mas muito mais o jogador, o que é que nós podemos fazer para o ajudar, para ele não afundar. Nós sabemos que há jogadores que vivem muito, muito da confiança que o treinador lhe dá. E há outros jogadores que vivem muito, muito, muito do conflito que podem ter com o treinador. E outros jogadores vivem muito, muito da agressividade que o treinador pode ter sobre eles. Eu tive um jogador que em determinado momento da época me disse: Mister, por favor, durante o treino ou durante o jogo, trata-me mal se tiveres que me tratar mal, porque isso motiva. Portanto, são mundos, a cabeça de cada um deles é um mundo totalmente diferente, é que nós temos de estar atentos. Então nós temos de treinar isso. Se esse jogador se sente bem a ser pressionado pelo treinador, a ser maltratado pelo treinador ao longo do jogo, eu tenho que o tratar mal também ao longo da semana para motivar. Quando digo tratar mal entre aspas. Eu não estou aqui a falar em tratar mal da violência psicológica, não é isso que eu estou a tratar as pessoas que não me interpretem mal sobre aquilo que eu estou a dizer. Tratar mal é ser mais agressivo sobre ele. E nós, treinadores, sabemos que a linguagem que eu vos estou aqui a apresentar não é a linguagem que eu apresento em treino. Não é a linguagem que eu apresento dentro do balneário. A linguagem dentro do balneário é uma linguagem muito mais agressiva, muito mais mal educada, no fundo. É uma linguagem menos política, assim como a linguagem de treino é. Mas são códigos que existem entre nós. Se muitas das pessoas me virem em treino ou me virem numa comunicação aos meus jogadores, olham e pensam: este é que é o Luís Castro que aparece nas conferências. Pois, mas é esse o Luís Castro que aparece ali, que é diferente do Luís Castro que aparece nas conferências, porque aquilo com que começámos, acho que começaste a conversa com uma palavra que é fantástica, que é o contexto. O contexto determina comportamentos. O contexto exige mais ou menos de nós percorrermos determinados caminhos. Mas isso é a nossa... Por isso é que nós somos treinadores, porque percebemos o que é que devemos dar em cada momento das nossas vidas. O que devo dar na comunicação com os meus adeptos, o que devo dar na comunicação aos jornalistas, aos meus jogadores, ao meu presidente, aos meus departamentos, tudo é diferente. Nós temos que percorrer caminhos diferentes. Então é isso, é treinável. E temos que treinar e temos que ter muito cuidado com ele. O Luiz falava dessa questão da mentalidade, eu só lembrava da série do The Last Dance, né, com o Michael Jordan, que era, todo mundo sempre relata ele ser um cara totalmente agressivo, vamos usar o termo agressivo, mas entendendo dessa ideia de cobrar muito seus companheiros, no nível ainda, claro, né, de cobrança da NBA, eu acho que é um bom exemplo. Quem não viu, inclusive, já deixa de sugestão aqui, já que está no meio do episódio falando sobre isso. Agora, Luiz, deixa eu entrar dentro de campo, porque
observando e lendo algumas entrevistas, e o próprio Shakhtar, para mim, é um próprio assim, centro, nesse caso, da sua ideia de jogo, observando assim, dos últimos anos. Eu li uma entrevista que você falava que o volante, o pivote, acho que chamam de pivote em Portugal, era, eu não sei se a expressão era essa, mas era o farol da equipe, aquele cara que coordenava e ajudava muito, né? Quando a gente fala de um time que gosta de sair desde trás. E é claro que às vezes a gente não tem esse pivote, esse cara que pode fazer isso. E eu queria entender um pouco mais de o que você vê nesse cara como fundamental para o jogo. Por que ele é tão importante na sua equipe para construir desde trás ou para quando já está em fase ofensiva? Sim. O volante, para mim, é determinante dentro de uma equipa, e nós, na construção da equipa, procuramos sempre o homem que tem capacidade para fazer isso. E tem porquê? Porque ele é constantemente o tal farol dentro da equipa, porque ele é o farol, porque quando a equipa está perdida, quando a equipa está em apuros, tem que procurar para ele resolver e para ele encaminhar o jogo. Porque eu digo muitas vezes que os jogadores, a equipa tem um coração. Esse coração da equipa são os jogadores que jogam no meio-campo da equipa. São os jogadores que estão no meio da equipa. São os jogadores que jogam para a direita ou para a esquerda, ou para a frente ou para trás, que decidem os caminhos a dar à bola, que se ligam à frente, que se ligam atrás, nesse jogo mais construído. Quem está no meio está constantemente a ajustar em função daquilo que está a passar. Então o pivô é o jogador que, ainda hoje eu falava com o meu pivô sobre isso, e dizia: tu és o jogador que faz jogar, tu és o jogador que equilibras, tu és o jogador que faz coberturas, tu és o jogador que vais pegar abaixo, tu és o jogador que pegas alto, tu és o jogador aqui, tu és o jogador ali, tu és o jogador que dá apoio ao triângulo direito, tu és o jogador que dá apoio ao triângulo do lado esquerdo, tu és o jogador que está no meio do losango, tu és tudo isto. E tu podes ser tudo isto. Agora, tens que perceber exatamente como gerir outro termo que aplicaste há pouco. Tens que perceber onde estão os espaços para tu entrares e onde estão os espaços para tu roubares. Porque no jogo, o jogo é uma constante conquista de espaços e uma conquista e uma permanente roubo de espaços. A nossa equipa quer conquistá-los para jogar e quer roubá-los para a outra equipa não jogar. Então, tu, como estás no centro do jogo, tens que percorrer todos estes caminhos e tens de estar constantemente a perceber o que se passa nas tuas costas, ao teu lado, por todo lado. Porque enquanto o ala escusa de se preocupar, o extremo escusa de se preocupar com o que se passa do lado direito, porque o ala direito escusa de preocupar com o que passa do lado direito, porque do lado direito são os adeptos. E o ala esquerdo escusa de se preocupar com o que está do lado esquerdo são os adeptos. Tu estás no centro do jogo, ao teu lado direito, esquerdo, de frente e trás só estão os jogadores. Enquanto que os centrais, normalmente, atrás dele tem o guarda-redes, atrás de ti podes ter adversários. Enquanto que o nosso ponta, à frente dele pode ter só o guarda-redes, tu à tua frente tens adversários e colegas. Portanto, tu vais ter que fazer a gestão de todos esses espaços, tu andas sempre no meio da equipa. Por isso é tão importante para mim o pivô. Tem que ser um jogador muito cerebral. Vamos usar o pivô, então, para a gente seguir a nossa conversa de acordo com a dinâmica do jogo. A construção do jogo, Luiz, esse pivô desce, tu usa os teus centrais, como é que tu planeja? E aqui eu estou falando conceitualmente mesmo, vamos desprezar um pouco o contexto atual, ou se quiseres pode usar um exemplo. Como é que tu prefere a construção do teu jogo? Eu gosto de que todos os meus jogadores participem no jogo. Porque nós, hoje em dia, nós temos ativos na mão que compramos por 5 milhões e temos que vender por 20 milhões. Nós temos ativos na mão que compramos por 20 milhões e temos que vender por 50 milhões. Então, eu tenho que ter um jogo estético, um jogo de qualidade e um jogo de inclusão permanente dos meus jogadores. Quer no momento ofensivo, quer no momento defensivo. Porque se eu tiver um jogo direto, eu até posso ter um jogo direto, até pode ser mais eficaz, mas eu posso não estar a rentabilizar ativos. E hoje em dia o modelo de negócio do futebol é comprar, desenvolver e vender, ou é formar dentro de casa, desenvolver e vender. E se compras caro, tens que vender ainda mais caro. Se compras barato, queres vender muito caro para ter muito mais valias. Então o modelo de negócio é esse. Um treinador muitas vezes é contratado para ser campeão, os adeptos
querem que sejamos campeões. E eu estou de acordo, que eu também quero ser campeão. Só que, para além de ser campeão, eu tenho que desenvolver os meus jogadores e a minha administração tem que, no final do ano, ter rentabilidade financeira. Então, eu tenho que apresentar à minha administração um jogo de qualidade e de inserção dos meus jogadores. Pode o jogo mais direto dar pontos, mas não me vai, de certeza, dar o desenvolvimento dos meus jogadores, pelo menos os que jogam no meio campo. Então, eu gosto desse jogo. Gosto desse jogo apoiado porque gosto dele, porque gosto da estética do jogo. Eu valorizo muito a estética do jogo. Mas também porque sei que este jogo pode levar a rentabilizar os jogadores que tenho dentro da minha equipa. Então, aqui entra o pivô. Porquê? Eu tanto jogo podemos jogar com duplo pivô, como podemos jogar com pivô, um único pivô. Depende muito do que tínhamos pela frente. Por exemplo, quando jogámos contra o City, eu tive que jogar com duplo pivô. Porquê? Porque quer o De Bruyne de um lado, quer do outro lado, um dos alas, jogavam muito, o outro médio, jogava muito a ir buscar o espaço entre lateral e central. É aquele espaço privilegiado que o City privilegia para a entrada em cima da linha, em cima da última linha. Então, só com duplo pivô é que eu podia, um deles, ocupar o espaço entre lateral e central do lado direito, e o pivô esquerdo cobria o espaço que se abria entre o nosso lateral e o nosso central. Porque eu não queria que nós saltássemos com o nosso central a fazer a cobertura lateral, porque normalmente o City, quando ela não conseguia entrar entre lateral e central, provocava um passo atrasado, para de primeiro haver um cruzamento na zona de segundo poste, onde aparecia o ponta a tentar finalizar. Então precisava dos dois centrais no centro do corredor central, e então um de duplo pivô tinha que fazer essa cobertura. Okay? E o outro cobria a entrada da área. Uhum. Então, em função daquilo que é o nosso adversário, nós jogamos com pivô, duplo pivô, em função se o jogo é um jogo em que nós vamos ter mais posse de bola ou menos posse de bola, jogamos com uma equipa que gosta mais de ter um futebol circular em cima de nós ou que gosta mais de contra-ataque. Aí o contexto determina as nossas decisões. E então, o pivô ou o duplo pivô tem sempre na construção por trás, na saída curta, tem que ter sempre esta capacidade. Tem que ter a capacidade de atrair os adversários, de ir buscar os adversários para abrir espaço nas costas, onde vem buscar dentro o nosso ala, onde vem, ou a nossa posição 10, vai procurar espaço para a entrada de bola. Ou se ele não atrai os adversários, vai ser o homem que vai jogar e vai sair para o primeiro momento de construção, vai ser decisivo nesse primeiro momento de construção. Portanto, alguém que seja inseguro, ou alguém que se deixe pressionar pelo lado cego, alguém um pivô que não tenha a capacidade de descobrir os espaços para os ocupar, para depois dar seguimento ao nosso jogo, não vai ser um bom pivô para a minha equipa e vai reduzir muito aquilo que eu quero em termos daquilo que é o nosso jogo construído a partir de trás. Por isso há uma grande sempre preocupação minha em descobrir dentro da própria equipa quem pode fazer isso. Muitas vezes quem faz isso, porque antes olhava-se muito para o volante. Eu lembro-me ainda do tempo em que se chamava ao jogador que ocupava esta posição o trinco. Se chamava o trinco. Uhum. O trinco era o quê? Em português era o quê? Era o homem que fechava aquela zona. Não era o homem que construía. Olhava-se para o pivô como se fosse um jogador que fechava a zona quando os outros tinham a bola. Era mais um central na equipa. Uhum. E depois o jogo evoluiu de tal maneira que passou a ser um elemento decisivo para mim e para muitos colegas, porque é o jogador que vai dar a cara aos centrais, dá a cara aos laterais, dá a cara ao guarda-redes, dá sempre a linha de passe ao gol de entrar e que, como eu disse antes, não tem qualquer problema de jogar com gente à volta dele, porque sabe sempre decidir bem. Gabriel, se tu me permite aqui, deixa eu explorar um pouco mais o pivô. Eu quero entrar no detalhe do detalhe, Luiz, usando esse jogador como o centro do teu jogo, e eu quero ir no detalhe, inclusive, de postura corporal para receber a bola desse jogador na construção. Esse jogador, ele recebe a bola
de frente para o seu próprio gol? Recebe de lado para a linha lateral? Como é que me explica qual é a postura corporal desse jogador na hora de receber a bola? Porque eu acho que é um ponto muito importante hoje em dia no futebol. Há coisas muito interessantes. Ainda hoje abordei isso já há bocadinho disse que abordei uma coisa com o 6 e agora volto a abordar a mesma coisa, do passe. E eu dizia, a comunicação nem foi para o 6. A comunicação foi para os centrais. Porque o 6 muitas vezes dá cara aos centrais e os centrais dão a bola ao 6 no lado para o pé de onde vem a pressão. O 6 muitas vezes aproxima para jogar e a pressão vem com ele. O central tem que ter a preocupação de jogar no pé de onde não vem a pressão. Se a pressão vem sobre o lado direito das costas do 6, a bola tem que ser jogada para o lado esquerdo, para o pé esquerdo dele. Não pode jogar para o lado direito, porque aí é onde vem a pressão. Eu dizia ao meu 6, se por acaso não houver cuidado no passe frontal, a única coisa que tu tens a fazer quando ela vem para o pé da pressão é devolver o passe para o central, depois jogar para corredores exteriores. Porque se tu tentares receber e rodar quando recebes a bola no lado da pressão, normalmente estamos em perigo. Portanto, a posição corporal é importante do nosso 6, mas é muito mais importante, muitas vezes, quem liga ao 6. E quem liga ao 6, muitas vezes, ou quem liga a qualquer jogador dentro do campo, muitas vezes não tem esta preocupação. Por isso é que uns se distinguem e outros são as denominadas estrelas, mas estrelas efetivas. São as estrelas mesmo que brilham pela eficácia. Uma estrela brilha pela eficácia dentro do jogo. E então, o pormenor de passar para o pé que não tem a pressão, o pormenor de passar quando ele tem o corpo aberto e meter a bola no espaço, ou ele não passar quando ele vem com a pressão dos dois lados, isso é muito, muito importante dentro do jogo, porque como dizes, é fundamental. O apoio dos pés é fundamental. Mas o apoio dos pés é fundamental para todos os lugares. Então, para os centrais, quando estamos em linha e para controlar a profundidade, a forma como eles crescem, a linha sobe, a linha desce, a linha controla profundidades, porque hoje em dia, nós, se queremos uma equipa dominadora, temos de ter uma reação forte à perda. Se queremos ter uma equipa dominadora, temos de ter uma equipa curta. Se temos no momento de perda. E para isso nós temos naturalmente muito espaço nas nossas costas. Então a posição do corpo dos centrais, a posição dos pés dos centrais, a posição dos pés do pivô, não é só quando tem a bola, mas também quando a não tem. Temos de estar preparados. As coisas acontecem de forma muito de repente. Quando nós estamos a dominar um jogo e temos um jogo controlado e nós achamos que não há hipótese nenhuma do adversário criar perigo, basta um único lance em que nós não temos a equipa equilibrada para criar instabilidade. Não é para perdermos o jogo, para criar instabilidade na equipa. E então, essa instabilidade, onde é que muitas vezes é provocada? Porque pelo um equilíbrio mal feito pelos homens que têm de fazer esse equilíbrio. Em que muitas vezes estão a fazer de conta que estão a dar equilíbrio à equipa e não estão. Basta dar 2 metros à referência de saída para ataque do adversário, para nós já não estarmos equilibrados e para nós, em vez de recuperarmos uma bola em cima dessa referência, perdermos uma bola dessa referência e ser lançado contra-ataque. Portanto, para além do posicionamento corporal do 6, todos os outros têm que ter esse posicionamento, assim como um ala ou um lateral que recebe de costas para o campo. Eu digo muitas vezes aos meus laterais, amigos, eu sei que na saída de bola, muitas vezes os laterais têm a tentação de crescer no campo. Mas é muito importante quando o lateral recebe a bola, ter um campo de visão totalmente aberto à frente dele. Portanto, é melhor receber em zonas baixas e receber não pressionado do que receber em zonas altas e pressionado ou com o corpo mal orientado, o corpo orientado para o nosso meio campo. Portanto, o posicionamento do corpo, o posicionamento dos pés é decisivo para o nosso bom jogar e para a segurança de jogo. Decisivo. Agora, Luiz, uma outra coisa, em tudo que a gente estava conversando agora sobre essa função e sobre os jogadores, esse momento de construção, antes de eu entrar em outras fases do campo, eu tenho muita curiosidade, porque já ouvi de alguns jogadores, eu lembro de uma entrevista mais recente do Pablo Aimar, se não me engano,
que em alguns momentos no jogo, né, ele disse que às vezes incomodava muito quando os treinadores, para ele, né, e aí vai entrar no que a gente estava conversando sobre, depende muito do jogador, para ele incomodava quando alguém estava instruindo muito tudo que ele tinha que fazer. E é claro que o trabalho do treinador é dar o norte para a equipe antes dela entrar em campo, trabalhar e tentar encontrar todas as debilidades do adversário e tentar encontrar esse espaço. Mas também em jogos, você falou do jogo do Manchester City, talvez seja um bom exemplo, não sei, você vai me dizer, mas tem alguns momentos que o jogador também, ele vai ter que tomar a decisão independente do que o treinador disse em algum momento, ou assim, por exemplo, no jogo contra o City, que a pressão talvez seja mais absurda do que se esperava, algo ainda fora do que se esperava, mesmo sendo difícil hoje em dia, porque a gente observa e analisa muita coisa. Como são as escolhas dos jogadores para além, né, dos treinos que vocês tentam nortear, obviamente, ter o caminho central da equipe, mas a partir daquele momento que talvez eles não tenham, não seja aquele o caminho a seguir, eles tenham que fazer uma outra coisa dentro de campo. Como é que você lida com essa situação das escolhas dos jogadores dentro de campo, que eles têm que tomar várias decisões, professor? Há uma coisa que é muito importante, é que nós percebermos que a decisão está sempre na cabeça dos jogadores. E a tomada de decisão é algo que nos jogadores mais criativos, apesar de nós indicarmos o caminho, e há um caminho definido, que é a forma como nós achamos que deve ser um jogo no seu momento de ataque, um jogo no seu momento defensivo. Pronto, isso tudo são coisas que nós, princípios e subprincípios que nós definimos. Mas o jogador não é uma máquina, o jogo nunca será um jogo não será um videogame. Portanto, não é comandado por nós ali num banco com um joystick a levar os jogadores onde quer. O jogador toma a decisão e os outros ajustam em função da decisão que o colega tomou. Claramente, os jogadores mais criativos são aqueles que trazem ao jogo aquele lado mais inesperado do jogo. Acontecem coisas que ninguém está à espera que aconteçam. E os jogadores da equipa do jogador mais criativo têm que ajustar em função daquilo que está a acontecer. Portanto, há espaço claramente para os criativos e para todos os outros jogadores tomarem a decisão que entenderem tomar dentro do jogo. Luiz, um ponto importante para a gente seguir nas nossas fases do jogo aqui é o ataque. O ataque, que é um ponto, de certa forma, complexo durante o treinamento, se começa pela defesa, depois se vai ao ataque, e hoje há uma tendência, não sei se concordas com isso, de times, inclusive, e seleções de grande expressão, defendendo com uma linha muito, muito baixa, mesmo. Sim. Como é que se trabalha contra uma linha baixa? Qual é a tua preferência de ataque? É um pivô, são atacantes móveis, extremas, pé trocado, pé natural. Como é que tu configura o teu ataque, Luiz? E sobre essa questão da linha muito baixa, tendência defensiva hoje em dia? Sim. As linhas são baixas após um primeiro período de reação à perda de bola, em que a organização das equipas que ganham a bola fazem com que haja uma perda de eficácia dessa pressão mais alta. E após uma pressão alta, naturalmente, ao reagrupar a equipa, e há a tendência da equipa jogar em bloco médio ou bloco baixo. Hoje as equipas estão muito organizadas e sabem muito bem para onde querem sair, assim como as equipas também estão muito organizadas e sabem muito bem formar os blocos. Um bloco baixo, na minha opinião, para ultrapassar, nós imaginemos uma equipa com um pivô a jogar em 4-3-3, ou a equipa a jogar em 3-4-3 no seu momento ofensivo. Normalmente é fundamental termos muitos jogadores em cima da linha defensiva adversária, nesse bloco baixo. E porquê? Porque os espaços, para já temos de provocar a linha, e só podemos provocar a linha. O que é isso? Provocar a linha é provocar-lhe instabilidade
instabilidade, é provocar que ainda baixar ainda mais e provocar algum desajustamento em termos daquilo que é a simetria da linha. Isso nós só conseguimos com trazer para dentro alas e metê-los entre a lateral e central, projetar os nossos laterais e jogarem quase em cima da linha defensiva adversária, tentar jogar nessas entrelinhas, os tais jogadores muito criativos jogar nessas entrelinhas para receber e ficarem de frente para a linha e com muitos jogadores em cima da linha em diagonais curtas, servirem as diagonais curtas desses jogadores. É preciso ter muita paciência para fazer variação de corredor de jogo, e aí aqui o pivô é fundamental a partir do jogo da equipa para nós provocarmos instabilidade na linha e basculação da linha para depois podermos entrar em lado contrário e o bloco todo entrar nesse lado contrário para finalização. Portanto, e tudo isto sem perder equilíbrio. Portanto, eu acho que é fundamental grande qualidade de passe, ter muitos jogadores em cima da última linha a provocar diagonais curtas e a provocar a linha, para nós tentarmos mesmo assim, porque no futebol há um conceito que é só se consegue profundidade em cima da equipa contrária quando a linha deles joga alta. Não. Quando a linha deles joga baixa, nós também temos que conquistar essa profundidade. Agora, o espaço da profundidade é um espaço muito curto. São as profundidades curtas têm de ser muito trabalhadas em treino e temos de perceber claramente qual é o timing para a entrada na profundidade curta. E esse timing é claramente quando nós temos os jogadores entre linhas no tal posicionamento do corpo de que falávamos há pouco, quando nós temos o jogador virado para a baliza adversária, aí está na hora de ter a profundidade curta. E quando entra uma profundidade curta, normalmente a outra equipa instabiliza muito, porque a profundidade curta deixa o jogador na cara praticamente do golo ou para serviço na área. E o serviço na área é sempre muito difícil para a outra equipa suster, porque nós estamos com muitos jogadores em cima da última linha defensiva, e aí não é possível controlar nesta última fase de jogo do momento ofensivo. Portanto, resumindo, muitos jogadores em cima da última linha defensiva, profundidades curtas destes jogadores entre linhas e os laterais andarem em máxima largura para distender ao máximo a última linha defensiva. Professor, também aí um pouco fora de campo, talvez saindo dessa questão das fases do jogo, você foi jogador, você foi capitão, né? Você jogou bastante tempo dentro da sua carreira e trabalhou em diversos contextos, que foi tudo que a gente conversou aqui nesse episódio. E lendo um pouco mais, também vi dentro de uma entrevista, eu achei uma frase para mim muito interessante, porque eu queria entender um pouco mais sobre isso, porque a gente sabe que treinador não tem meio termo, né? Ou ele é o melhor do mundo ganhando jogos, ou ele é o pior do mundo perdendo jogos. E uma vez você falou que ser treinador é ser destruído a cada dia de jogo para voltar a se construir durante a semana até a próxima partida. Como é ser esse cara que vai se reconstruindo, né? Como você falou nessa entrevista para o The Coach's Voice uma vez, porque, de fato, assim como o jogador, imagino que o treinador está em constante evolução, e aí você falou na questão de a cada partida. Como é que você trata essa questão de estar em constante aprendizado, constante evolução, seja a cada jogo, seja com jogadores novos? Como é que você trata essa questão em meio ao jogo da sua própria evolução, professor? Sim, eu acho que é isso mesmo. Assim, um jogo destrói-nos. Destrói-nos porque nos retira toda a energia, damos tudo nós ao longo da semana na preparação do jogo e depois já ao culminar da semana com o jogo. E confesso-vos que não sou um treinador que olhe para o jogo de uma forma tranquila, relaxada, não se passa nada comigo, o que der dá, não. Tenho a consciência de que nós vivemos das vitórias e tenho consciência que só resultados positivos me podem levar cada vez mais longe. E tenho a consciência que em cada dia nós aprendemos sempre alguma coisa mais. Mas aprendemos mesmo. E muito mais quando nós andamos como eu ando agora, em diferentes pontos do mundo e em diferentes culturas. Portanto, é claramente um mundo constante de aprendizagem, este mundo de ser treinador. Porque se não andarmos nessa constante evolução, nós somos triturados pelo tempo e nós ficamos para trás. E então, eu acho que o aprender é algo que nós temos sempre de fazer, através de documentários, livros, filmes, daqui ouvir os colegas,
as conferências de imprensa de colegas, ver jogos das outras equipas, estágios em outras equipas, em outros pontos do mundo. Acho que temos um mundo para nos enriquecermos e para continuarmos a evoluir até ao último dia da nossa carreira. Isso, ponto assente, está bem claro na minha cabeça. Não quero ser um treinador antiquado aos 70 anos, não quero ser um treinador antiquado aos 75. Acho que todos nós podemos estar no ativo até muito tarde, desde que estejamos, desde que tenhamos uma aprendizagem, um conceito de aprendizagem constante. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. No jogo, com a vossa entrevista, vocês ao longo da entrevista têm que estar ligados, têm que estar a dar da vossa energia. Então chegam ao final a desgastados, chegam ao final a necessitar de recuperar, assim como nós no jogo necessitamos de muito recuperar e de nos reconstruir, porque é claramente um desgaste enorme quando nós terminamos um jogo, e muitas vezes há jogos, e como eu dizia, nós vivemos muitas vitórias, e sabe que no mundo agora isto vai acontecendo. Há treinadores que quando perdem parece que ganharam, e há treinadores que quando perdem parece que perderam 2 vezes, não é? E vai havendo isto. Luiz, quem é o teu time, quem é o teu staff, quem que te acompanha nessa aventura do futebol? Quais são os nomes e cargos que eles desempenham e formam tua equipe? Sim, eu tenho 5 assistentes que me acompanham. Um ligado à área física, um ligado à área de treinador de treino de guarda-redes, outro à observação e análise do adversário e da nossa equipa, outro ligado ao planeamento e o outro ligado ao vídeo e análise também. E é o Vítor Severino, o primeiro assistente. Depois tenho o João Brandão, que está ligado à análise do adversário. Depois tenho o José Costa, que está associado à análise e vídeo do adversário, que monta vídeos para apresentar os jogadores e para apresentar a mim. Depois tenho o Daniel Correia na área do treino de guarda-redes e o Pedro Brito na área mais da fisiologia, na preparação física, na ligação ao departamento de saúde. São estes os elementos que me acompanham. Falamos da técnica de 6 pessoas. A gente já está estourando o tempo aqui, vamos caminhar para o final. Só uma coisa, a Covid, essa nova variante, derrubou muito teu time, tivesse que de alguma maneira recriar ideias e conceitos. Sim. Aí. Conta para a gente só essa experiência aí rapidinho para a gente ir para o final. Como é que foi essa relação da Covid com o teu time? O Covid estamos a conviver com o Covid já vai 2 anos, e lembro-me do ano passado, nós no jogo antes do Real Madrid para a Champions, com o Real Madrid, nós temos perdido perdi o Alan Patrick já no aeroporto. O Alan referiu, tenho 2 musculares, mas já está a doer o corpo, fica também. Já tinha perdido 9 jogadores, ficou mais 10 para trás. Portanto, esta vai sendo a nossa vida, perder os jogadores nos pequenos almoços, no dia de jogo, perder jogadores no aeroporto, porque começa a sentir algumas dores. Portanto, nós começamos a ter que reagir em vez de planear. Somos mais treinadores, não de planeamento, mas mais treinadores reativos. Reagimos em função das situações. E este ano aqui continua igual. De repente fui para um jogo com 12 jogadores ou 13 jogadores. Vai sendo assim. E depois o problema não é só. Depois parece que temos 20, mas não temos 20. Nós temos 20, mas 7 são jogadores que estão há 3, 4 dias connosco que vieram de Covid. E depois temos aqueles que, devido a Covid, são mais propensos a lesões. Portanto, o mundo é um mundo diferente hoje. É um mundo totalmente diferente, é um mundo muito imprevisível, mas não adianta nós queixarmos. Eu acho que ninguém quer saber isso. Portanto, eu normalmente nem falo disso. Vamos com os que temos, ajustamos em função dos que temos, o contexto é este e temos que continuar de vida com estes. Porque não adianta nós, no final de um jogo em que não ganhámos um jogo, não, eu empatei o jogo, mas não tive o António, o Fernando, o Manel e o Luís,
Isso não interessa para nada. O que interessa é aquilo que aconteceu no jogo e interessa os jogadores que nós tivemos nas mãos. Os que não tivemos, não interessa nada para ninguém. Portanto, não adianta lamentar. Eu acho que o mundo está para nós fazermos face às adversidades com a nossa determinação, a nossa ambição. E isso aconteceu-nos a nós, sim, aconteceu. Não ganhamos jogos, talvez por causa disso, mas as outras equipas também vivem nessa instabilidade. Portanto, não adianta falarmos sobre isso. Que imenso prazer essa conversa com o Luiz Castro. A vontade de a gente seguir conversando mais e mais. Não vamos abusar da paciência dele, porque agora tem mais uma grande atração aqui nesse podcast, um clássico já, que são as dicas futeboleiras. A minha dica futeboleira, eu vim preparado para uma dica, mas eu vou deixar 2 dicas futeboleiras. A primeira, o citado Vitor Severino, The Pitch Invaders 170, uma grande conversa sobre futebol, um cara que aprendemos a admirar aqui no Futre. Então, dica futeboleira, Vitor Severino. A época no Shakhtar, no The Pitch Invaders 170. E a outra dica futeboleira, essa eu tinha preparada, de alguma forma relacionada com o atual momento da indústria do futebol no Brasil, a chegada das SAFs. Inclusive, já compartilhei essa dica lá na Drive, a newsletter dos assinantes Futre. É uma matéria da Financial Times com Rocco Commisso. Comprou um clube de futebol, então começaram os problemas. É muito legal, é muito interessante, é uma longa matéria, é em inglês, mas o Google Tradutor ajuda vocês a desfrutarem dessa ótima história. Lembrando que todas as dicas estão no post de divulgação do episódio no futre.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira? A minha dica é, já que enquanto eu estudava para esse TPI, acabei chegando de volta mais uma vez ao The Coach's Voice, eu vou indicar uma aba do The Coach's Voice, que é o Classe Magistral, que é entrevista com diversos jogadores, com treinadores, seja de um jogo específico, seja do seu trabalho de maneira geral. As mais recentes que eu assisti, além da do Xavi, foi a do Marcelino Garcia Toral, treinador do Atlético, né, do Atlético Clube. Então, bem legal lá, porque tem uns conteúdos muito bons, entrevistas muito boas, uma delas com o próprio professor Luiz Castro, aí na área de entrevistas, muito legal, muito enriquecedor, e para quem não conhece ainda, né, o The Coach's Voice, é só acessar aí o canal. Graças, Gabriel. Até a próxima. Valeu, Dinho. Valeu a todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Luiz, pela aula. Foi muito legal. Obrigado, passar esse tempo aí conversando com você. Muito obrigado aí a todos que nos acompanharam. Luiz Castro, sua dica futeboleira? Sim. Talvez aquilo que eu vá dizer e falar já tenha sido dito muitas vezes no vosso programa. Mas não, eu não vou deixar de falar sobre isso. Um livro que eu acho que é um livro fantástico, é um livro de James Kerr, que é o legado, que fala sobre os All Blacks e a história dos All Blacks e a forma como eles vivem a seleção da Nova Zelândia por dentro no rugby. Eu acho que é um livro fantástico, que aborda as dinâmicas da equipa, a forma como a equipa transporta com ela uma cultura, a forma como são respeitadas as regras da equipa, a forma como eles representam o país e aquilo que representa vestir o jersey negro. E eles o levam com eles, a forma como o defendem em cada jogo. E depois um filme que é um filme de desenhos animados, em que nos diz que nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos, em que diz que nunca devemos desistir dos nossos objetivos, e em que o filme também nos diz que nós só morremos quando a última pessoa que nos tem no coração também morre. Portanto, esses desenhos animados é o Coco. É uma história lindíssima de um menino que gosta de tocar guitarra e que vive naquele mundo dos que já partiram e vai visitar esse mundo e percebe que realmente nós só morremos quando a última pessoa que nos tem no coração morre também, que morrer não é partir, que morrer é quando todos aqueles que ficam para trás ficam a viver esta vida. Luiz Castro, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no Futre, muitíssimo obrigado por participar aqui no TPI. A gente vai estar seguindo o teu trabalho, torcendo por ti. Obrigado, Luiz. Obrigado felicidades para todos vocês. Foi um prazer enorme.
Futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.